Começando com Flamengo e Corinthians, hoje há uma disparidade entre os dois, mas não dá para negar o tamanho desse jogo. Só que é um jogo que pode significar mais problemas ainda para o Corinthians. Me parece que o favoritismo é do Flamengo, todo mundo vai concordar com isso. E se o Corinthians perder, sabe Deus o que vai rolar. Muito boa tarde, Vampeta. Esse Flamengo e Corinthians aí que você viveu tantos, o que a gente pode falar a princípio? Boa tarde, Flávio, Piperno, professor Vanderlei, Mauro César. É uma temeridade, né? Porque assim, o Vanderlei pediu 10 jogos. Já vai mais um contra o Flamengo, né? O Flamengo que... 6 jogos sem vencer. E o Flamengo que, aquilo ou não, acho que vem subindo de produção, principalmente no último jogo que fez pela Copa do Brasil na terça-feira. O São Paulo já dando uma cara ao time dele, apesar de ele não repetir a mesma escalação, quer dizer, tenho certeza que não vai ser o mesmo time contra o Corinthians. Mas não ser o mesmo time, o plantel do Flamengo é recheado de estrelas, né? Jogadores importantes. Já o Corinthians, todo mundo questionou assim, o Vanderlei tinha direito a 5 substituições no jogo contra o Atlético Mineiro. Só fez 3. Mas as opções também que estão no banco, às vezes é melhor deixar, né? É melhor deixar claro. Mas aí a cobrança vai vir. Clássico de multidões, o campeão da Copa do Brasil contra o vice, né? E eu não vejo nada otimismo, assim, perspectiva de o Corinthians ir lá. Pode ser, o futebol permite tudo. A gente estava conversando aqui até sobre o campeonato italiano, que equipes menores surpreendem em outras competições, as equipes maiores, né? E são dois grandes, mas o Corinthians vem jogando muito, mas muito mal mesmo, né? Antes do Vanderlei, com a presença do Vanderlei também, não vejo otimismo nenhum, assim, de vir com um resultado positivo do Rio de Janeiro. Pode ser uma bola parada, um córner, faz 1-0, se defende 90 minutos. Só vejo essa possibilidade. Jogando mesmo, tocando bola, passe e tudo. Ontem eu estava conversando, eu, Luizão, Adilson, a galera de ex-boleiro, a gente ficou abismado que o Corinthians não tocou 3 passes no campo do adversário. E na coletiva o Vanderlei falou assim, eu trouxe o Atlético pro meu campo. Você traz o Atlético pro seu campo e não marca. Sinal que vai tomar gol. Então... O Vanderlei é até meio mais tímido do que o normal. Não sei, pode ser sensação minha. A gente não, também acho. Tá tímido, né? Não, sim. E o Corinthians, você tem o principal atacante do time, que é o Roger Guedes, na temporada, que queira ou não, ele vem fazendo os gols. O Roger Guedes jogou de lateral esquerdo junto com o Fábio Santos. Do outro lado, o Wesley jogando tipo um lateral. E o Roberto sozinho. Não acredito que de quarta para domingo à tarde mude tudo. E pega um time que vem embalado, Flamengo subindo, claramente subindo, pelo menos na minha opinião. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Responsabilidade do Vanderlei vai até onde? Ou é ele totalmente responsável? Enfim, como é que você analisa toda essa situação caótica do Corinthians? Não, claro que não é o grande responsável. A gente já sabia que a coisa seria complicadíssima para ele, nem sei se ele vai continuar. Se ele sair, o Corinthians pelo menos vai ingressar no Guinness. Num curtíssimo espaço de tempo, uma troca de quantos treinadores? Ele é o 6º, né, eu acho. 6º. Não, vai pro Guinness. Quinto. Vai pro Guinness. Eu estava conversando com o Piperno também de manhã, logo depois que eu falei com o Mauro César. O Mauro é 6, o Piperno 6h15, 6h20? É porque os dois acordam cedo. E eu, felizmente, ele sabe que quem acorda cedo trabalha mais. Bebe água limpa. Água fresquinha, né? Então, eu queria só dizer isso, que eles checaram o campeonato do Afeganistão, o campeonato do Togo, e nenhum clube lá fez isso. Eu estou dizendo em plagas distantes. Então, se acontecer, vai para o Guinness. Já é alguma coisa, um registro. Eu não acho que vai acontecer, porque seria muito constrangedor, mas muito constrangedor para o Corinthians e para o Luxemburgo, se tivesse essa troca. Até porque fala-se que, se não for o Luxemburgo, será o Mano. E pelo que eu estou observando, não sei se vocês têm uma visão diferente, o Mano também não está fazendo um sucesso onde ele está pendurado. Onde ele está trabalhando.
Então, veja só o cenário enfrentado pelo Corinthians. Não prospera, não melhorou nada nesses últimos jogos, por mais boa vontade que você tenha, e entenda que os problemas do Corinthians se arrastam há muito tempo. Não é? Atenção, só para ficar muito claro, não é com o treinador atual que começaram as coisas no Corinthians a estar degringolada. A coisa está... Não é isso. Não houve não prosperou nada até agora. Se vai prosperar, eu não sei, não tenho antevisão do fato. Eu só vou repetir, para não me esticar nessa primeira participação, aquilo que eu disse quando o Corinthians, nós falamos de Atlético e Corinthians. Se o Corinthians conseguisse um empate em Belo Horizonte, deveria ser recepcionado no aeroporto aqui pela torcida, pela fiel torcida. Foi isso que nós falamos, que pelo menos eu falei aqui, porque era uma diferença enorme. O pepino na vida do Corinthians, pelo que ele vem mostrando nos últimos tempos. Agora, jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Se o Corinthians trouxer um empate, tem que ter carreata na Paulista. De novo. Agora aproveita o que já alugou e tal. O carreata. Agora não é mais no aeroporto, é carreata. Buzinaço e tal. Porque é isso. Olha, tem ironia, evidentemente, mas a diferença é tão grande. Não dá. Será que vai melhorar tanto de um jogo para o outro? Você nota, vai ter alguma eficiência no ataque, o meio-campo vai ser criativo, a defesa vai ser uma muralha da China. Eu não sei, eu não acredito nisso. E o Flamengo está mostrando que melhorou nas últimas horas com o Sampaoli. Tem um elenco melhor, tem uma carga de problema infinitamente menor do que a carga enfrentada pelo Corinthians, dentro e fora de campo. Então é isso, esse é o cenário. O torcedor, por mais apaixonado que seja do Corinthians, ele sozinho, quando encosta a cabeça no travesseiro, pro povão ele deve falar que realmente ressurgimos sempre da cinza, aquela história toda. Mas quando ele encosta a cabeça no travesseiro, ele deve imaginar isso. É um pepinaço na nossa vida nesse final de semana, enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro, nesse momento, para o Corinthians. Flávia. O Corinthians desde o estadual, 12 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, marcou 12 gols, sofreu 18, tem 30% de aproveitamento. E os próximos 5 jogos, o Mauro falou, colocando aqui na ordem, Flamengo fora, domingo, Argentino Júnior fora, Fluminense em casa, Atlético Mineiro em casa, a volta da Copa do Brasil, América fora, Independiente Del Valle fora. São perspectivas muito otimistas, né, meu caro Fábio Piperno? Boa tarde, seu Flávio, um abraço aos colegas. Eu acho que nesses 6 jogos o Corinthians não é favorito em nenhum. Agora, até porque eu, assim, tenho rodadas aí do Campeonato Brasileiro que eu trabalho em 5 jogos e vejo mais alguns. Então, isso também me obriga a acompanhar jogos, inclusive dos times que são mais fracos. O Corinthians... Meio especialista nesses times mais fracos. Eu sabia que o senhor ia falar. Tem alguns jogos aí que eu vejo, outro dia tem um comentário que chegou até na minha casa do jogo entre Chapecoense e Avaí, não é isso? Pô, estávamos eu e... Isso, José Manuel de Barros. Comentavam avidamente sobre o tema. Isso chegou o senhor. Um soco na mesa e tudo. O X9, o departamento de fofoca. Tem também, né? Tem também aqui. Não é só no Flamengo. Flávio, além das cidades, porque a gente estava apresentando o programa lá e as mensagens estavam chegando de várias partes do Brasil. É verdade? Não é? Estou inventando. O senhor estava esnobando, mas é verdade. Com todo respeito, claro, mas quando ele fala que ele acompanha vários times, é verdade mesmo. E depois arrebentou comigo, porque eu falei, agora eu pego esse cara. E atenção, fulano de tal, mandando mensagem lá de uma cidade distante de Manaus. O senhor me sacaneia. No Amazonas. E ele só chega de barco, 6 horas de barco no Amazonas. Louco. Vanderlei, hoje eu estou gravando o Mundo da Bola e vem a informação de que 10 jogadores de Hong Kong foram presos. O Piperno passava por lá e fala assim, até aquele meia canhoto que joga muita bola e tal. Falou do cara, pô. Eu vou falar um negócio pra você. Você sabe que a seleção de Hong Kong tinha um monte de brasileiro naturalizado, e inclusive os que fizeram base aí no São Paulo. Olha lá. Mas então, desse monte de times que eu vi, o Corinthians é taticamente o pior. Mas de longe, porque assim, você pega o Cuiabá. O Cuiabá é aquele feio arrumadinho. O time não é bom, o time é certinho, ele joga bem. Só que ele não tem individualidades aí para resolver um jogo. Mas ele joga bem.
Você pega, por exemplo, o Curitiba, que está também num momento horrível e tal. Né? Curitiba com o Antônio Carlos melhorou agora, jogou com 5 zagueiros lá contra o Atlético, quase ganha o jogo e toma 2 gols no final, porque é mais fraco. Mas ele vai se arrumando. Qual o time ruim tem? O América. O América, ele tem jogado certinho. Mas o América estava lembrando muito Fortaleza na temporada passada, né? Jogando bem na zona de rebaixamento. Porque ele é mais fraco. O Corinthians é o time mais bagunçado do Brasil. Mas o Corinthians é o pior, desses de Série A. Ô Flávio, Corinthians e Fortaleza. Para Corinthians e Fortaleza, o Corinthians jogava com o time inteiro, uns 40 metros de campo para trás, todo mundo lá apertando o jogo. Né? Assim, e fora que mal arrumado, com tudo isso ainda conseguia marcar mal. Fortaleza tocando, tum. Como é que o Corinthians empatou aquele jogo? Por um erro individual. A bola cruzada pelo Roger Guedes, o Fernando Miguel sai mal do gol, solta, tromba com o Bruno Pacheco e o gol fica aberto, o Corinthians empata. Mas jogou muito mal. Então, o Corinthians não consegue jogar melhor contra ninguém. Isso que é o mais angustiante. Por quê? Porque está bagunçado. Não tem a menor organização. Individualmente o time não é isso tudo. Parece um time cansado, desmotivado. Um time que não tem, assim, ele não tem mais energia. O Corinthians hoje, ele tá apático do começo ao fim do jogo. Os braços caídos. O Atlético Mineiro... Falta de energia, falta de motivação, falta de condicionamento físico. Por que o Corinthians está assim? Eu não sei, Flávio. Agora eu vou falar uma coisa para você. A direção do Corinthians, se demitiu o Vanderlei, ela está talvez no seu pior momento, porque se ela demite o Vanderlei agora, por de 5, 6 jogos, vai passar mais um atestado de incompetência total. Vai contratar o 5º técnico em menos de um mês. Seria o que... Se mantém o Vanderlei, também está se tornando cúmplice de alguma coisa que claramente não vai dar certo. Porque ele não consegue. Não, né? Fazer uma propostinha pro Vitor Pereira e tal. Porque tem muita gente com saudade do Vitor Pereira. E tem muita gente dizendo que a sogra do Luxemburgo anda meio doente também. As duas coisas estão falando. Porque aí, já que você tocou nesse assunto, tem uma outra coisa, né? Em novembro, com o professor Vitor Pereira, o Corinthians foi 4º no Brasileiro e vice da Copa do Brasil. Era uma maravilha? Não. Mas você não vai comparar o Corinthians de 6 meses atrás com esse time. O Silvinho deixou o Corinthians na Libertadores. Também. Só para lembrar. Mas... Tava desempenho bom? Não estava desempenho bom. Mas piorou. É isso aí.